Olá, família NCJ, que bom que você veio. Enquanto você toma o seu lugar, eu tenho um recado importante para você. Você está num lugar para recomeçar e uma família para você pertencer. O culto já vai começar. Então, se prepare, eleve a sua expectativa e vamos adorar juntos ao Senhor. Hoje, lá atrás, teremos nosso Ministério Kids, o nosso Avante Kids. Lá eles vão ser ministrados conforme a faixa etária deles. Então, agora se concentre, se conecte, porque vamos começar a nossa contagem regressiva. E não se esqueçam, no final do culto, abracem quem está do lado de vocês. Tenham um bom culto. Que Deus te abençoe e prepare-se para a nossa contagem regressiva. Até mais! Eu quero que você, aonde você está, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 18. Gênesis 26, 18. Gênesis, capítulo 26, 18. Muito bem. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Eu vou ler de novo, para que você se familiarize com o texto. É um texto que talvez você não está tão familiarizado. Você pode só ligar a luz rapidinho para a gente ler? Obrigado, Jonas. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos e eu oro por nós nesse começo. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Senhor, toma os nossos corações, a nossa mente, para que possamos prestar atenção, Senhor, e estarmos abertos e sedentos, conforme o Teu querer sobre a nossa vida. Senhor, nessa noite, eu Te ofereço os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Multiplica para a Tua igreja, Senhor. Ela é Tua. Não permita, Senhor, que ninguém saia da maneira que entrou. Que essa noite seja uma noite de renovo sobre a Tua casa.
seja uma noite, Senhor, de milagre, de cura, de reconciliação dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu quero pregar uma palavra que vai ativar o seu restante do ano de 2023. Quem daqui já está querendo tirar o pé do acelerador já? Já estamos no final de agosto. Semana que vem já é setembro. Domingo que vem já é setembro, né? Domingo que vem já é setembro. E aí quando a gente vê o ano, pum, acabou. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda vai fazer muitas coisas na sua vida durante este ano. Recebi um aleluia aqui, mas foi um só. Só tem um aqui. Tá pegando? Alguém precisa que Deus faça algo ainda este ano na sua vida? Alguma cura, alguma porta, algum milagre? Essa palavra é para você. A verdade é que uma palavra pregada, uma palavra que o pastor prega, uma palavra liberada do altar, ela tem poder para ativar muitas coisas. E eu já percebi isso. Muitas vezes quando eu ativo e eu prego sobre algo, aquilo ele ativa, ele inflama aquilo que já está dentro da pessoa. Quando eu prego sobre rebeldia, se a pessoa é rebelde, ela vai inflamar sobre rebeldia. Porque aquilo que eu carrego muda muitas vezes aquilo que está ao meu redor. Se eu pregar e eu ativar a obediência, é porque você carrega a obediência. Se eu ativar e pregar sobre honra, é porque você carrega a honra dentro de você. Se eu ativar o arrependimento, é porque você carrega um coração arrependido. Mas se muitas vezes eu ativar a apatia, se eu ativar a raiva e a rebeldia, a indiferença, o princípio é o mesmo. Talvez você recebe uma palavra e aquilo mexe com você de uma maneira diferente da que mexe com o outro. Você já percebeu que é assim? Porque a palavra ela tem poder para ativar aquilo que já está dentro de mim. Muitas orações neste ano de 2023, talvez você fez, mas ainda não foram atendidas. Tem alguém que orou por algo este ano e ainda não viu Deus se manifestar em relação a isso? Não precisa erguer a mão, mas eu tenho certeza que sim. Porque quando muitas vezes pedimos para Deus mudar as circunstâncias ao nosso redor, nós pedimos para Deus, Deus muda a circunstância onde eu estou inserido. Muda, Senhor. Muda o ambiente ao meu redor. Mas essa noite o Senhor não quer mudar a circunstância. O Senhor, antes de tudo, quer mudar o que você carrega. O Senhor quer mudar de dentro para fora. A mudança começa de dentro para fora. A transformação começa em você e não aonde você está inserido. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com você sobre um tema que tem tocado muito o meu coração e tem falado comigo durante muito tempo já. Se eu fosse para dar um nome sobre essa palavra, seria desentulhando poços. Desentulhando poços. Eu entendo que a nossa caminhada com Cristo ela é assim. Quando nós começamos a nossa jornada com a igreja, quando nós ainda éramos ainda mais bebê do que ainda somos, 2 aninhos, nós engatinhávamos como igreja. Mas neste ano de 2023 eu creio de fato que o restante do ano que falta para nós é um tempo onde eu e você precisamos desentulhar poços que foram enterrados, sonhos que foram enterrados, ministérios que foram enterrados, pessoas que pela circunstância da vida deixaram ser enterradas. Essa noite o Senhor está te chamando para desentulhar os poços. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida vai começar nessa noite. E eu sei que você sofreu muito para cavar os poços. E quando eu digo poços, imagina sonhos. Quando eu digo poços, imagina projetos. Imagina vontades. Quando você muitas vezes teve muito esforço para chegar até lá. Mas eu preciso dizer algo para você. Que o Senhor vai te dar uma força dobrada. Porque o trabalho para desentulhar também é um trabalho redobrado. Mas você vai conseguir. Porque esse ano que falta, esses 4 meses que ainda faltam, ei, igreja, presta atenção em mim. Nós teremos muito
trabalho a fazer. Só quem vai trabalhar vai responder um amém. Nesse ano, nós teremos muito trabalho para fazer. Amém! Um ano de um trabalho redobrado como igreja do Senhor. Ele espera isso de mim e de você, porque a grande verdade é que até aqui nós viemos com muitas lutas, com muito aperto, mas nós chegamos até aqui. Mas para avançar, para chegar a um nível ainda maior do que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e sobre esta igreja, nós precisamos arregaçar a manga e trabalhar ainda mais. E eu declaro sobre a sua vida, como pastor dessa igreja, que ainda este ano você vai ver o sobrenatural de Deus se mover sobre a sua vida, que ainda este ano você vai viver coisas incríveis sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual, que ainda esse ano como igreja viveremos milagres, restaurações e a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Aleluia! Que este ano nós vamos fluir em um rio de águas limpas e cristalinas, na qual eu e você, nós estamos mergulhados nesse rio. Gênesis 26, 18, fala que Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Essa palavra tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo como igreja. Aqui fala que Isaac estava desentulhando poços que o seu pai tinha feito. E essa passagem ela fala sobre uma bênção geracional. O que eu acabei de falar? Que nós no culto infantil estamos cuidando de o quê? De uma próxima geração. Quem conhece sabe que eu como pastor, por mais que nós temos 2 anos, 2 anos de igreja. Para quantos anos é o meu projeto? 20 anos. Não é mais para mim, não diz mais respeito ao meu ministério ou por a minha vida. É sobre a vida dos nossos filhos, é eles quem avançarão. É eles quem avançarão. É uma bênção geracional. É algo que passa de pai para filho. E aqui a gente está vendo que é uma bênção geracional. Que Isaac está buscando o trabalho daquilo que o pai dele fez. Isaac está desentulhando os poços que o pai dele tinha feito. Só que essa passagem também fala sobre retaliação. Fala sobre um povo que tentou impedir aquilo que Deus fez no passado. Essa passagem fala sobre resistência. Para manter aberto aquilo que eles conseguiram e fluir aquilo que Deus tem nas nossas vidas no dia de hoje. Esse texto, gente, tem tantas chaves maravilhosas para nós. Algo tão poderoso nessa mensagem, e eu quero ler contigo a passagem de Gênesis 26, 18 em diante, para frente daí. Será que está lá não? Gênesis 26, cadê os medianitas? O pessoal da mídia. Gênesis 26, 18, vamos ver se o Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitná. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Você pode dizer um amém? Amém. Gênesis 16, do versículo 18 em diante, você pode ler. Eu quero falar com você essa noite sobre algo que muitas vezes estamos vivendo, e eu queria que você prestasse atenção. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite,
são alguns princípios, e de fato são 3 princípios. O princípio da persistência, da resiliência e do recomeço. Quem daqui precisa ser persistente? Quem daqui precisa ser resiliente? E quem precisa recomeçar e aprender a recomeçar em alguma coisa na sua vida? Esse texto fala sobre isso. Eu acho legal esse texto, porque o poço estava tampado. Não tinha poço. E aí, o cara vai lá, tem todo um esforço, desentulha o poço. Quando o poço está fluindo, chega alguém e fala, não, esse poço que você cavou aí, esse aqui é meu. Daí ele fala, poxa vida, então eu vou procurar outro. E aí eles vão lá e começam, não existia poço, estava tampado. Ele vai lá, faz um esforço, trabalha. Quando está tudo certo, alguém fala, não, esse poço é meu. Isaac briga por ele, Isaac bate o pé por ele, mas o poço era dele. Foi o pai que fez. Mas Isaac olha e fala assim, não, está tudo bem, eu vou para o próximo. Persistência, resiliência e recomeço. E não importa quantas vezes tentaram parar Isaac, quantas vezes ele recomeçou é que de fato importa. Essa noite você entrou aqui talvez cansado, e eu quero te lembrar que não importa quantas vezes o inferno tentou derrubar você, o importante é quantas vezes você vai se colocar de pé depois que ele tentou te derrubar. Se ele te derrubou 10 vezes, o Espírito Santo está te dizendo, eu te dou força para levantar 11 pelo nome de Jesus. Mais importante do que ver o quanto o inimigo quer te bater, é saber o quanto o Espírito Santo quer te manter. Você precisa se mover em uma dinâmica maior do que o inferno já tem se movido para te desistir, para te parar, para fazer com que você paralise. Porque eu preciso muitas vezes me posicionar. Muitas vezes a gente acha que a gente está errando, que a gente está sofrendo, que a gente não está no caminho certo. E isso vai gerando em nós uma ansiedade, vai gerando, poxa, será, Deus? Será que o trabalho que eu estou fazendo de desentulhar o poço, será que é para eu fazer? Será que é isso, Senhor? Eu como pastor muitas vezes me pego pensando, como que eu vou me posicionar diante de tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso meio? Como que eu não vou errar com as pessoas? Como que eu vou não gerar expectativa errada por parte da igreja? Como entender o momento certo de nos mover? Como entender o momento certo para impulsionar, para segurar? Mas Deus nos chamou para avançarmos ainda mais no final desse ano. Você acredita nisso? Só que como que Ele quer que isso aconteça? Como Ele quer te usar para que isso aconteça? Como entender quando Ele está trazendo uma verdade, quando isso é algo do meu coração, das minhas emoções? Porque muitas vezes a gente passa por questionamentos e se nós não cuidarmos, nós entramos numa crise. Deus está te impulsionando, está te levando, está te colocando a pessoa ali na frente para você se conectar, para você falar de Jesus, e você fala, não, eu não sei se é para falar, se não é para falar, se é para fazer, se não é para fazer. E você paralisa. E o pior do que paralisar, eu falei na semana passada, é desistir. Muitas vezes o inimigo, ele quer fazer com que você peque, para que então você desista. Mas hoje o Senhor me deixou muito claro que o inimigo, me mostrou muito claro que o inimigo não quer mais fazer com que eu peque. Ele não precisa mais fazer com que eu peque. Ele precisa só fazer com que eu desista. Quando eu desistir, ele já ganhou. Quando eu desistir do ministério, quando eu desistir de ler a Bíblia, quando eu desistir de santidade, quando eu desistir de vir para a igreja, quando eu desistir de falar do amor dele para outra pessoa, quando eu desistir do meu dom, quando eu desistir daquilo que Deus me chamou para fazer, eu não preciso pecar, eu não preciso roubar, matar, eu não preciso ter amante, eu só preciso desistir. E se eu desisto, o inimigo já ganhou. Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que você entrou aqui essa noite e você tem ministério. E tem pessoas que não serão tocadas pelo meu ministério. Serão tocadas pelo seu ministério. Pelo aquilo que você carrega.
E você vai trazer para cá e nós vamos cuidar, nós vamos avançar, mas tem pessoas que você vai se conectar que eu não vou me conectar. Tem pessoas que vão ouvir a sua voz para depois ouvir a minha. Por isso eu quero ativar você ainda esse ano, porque se eu for menos intenso na construção daquilo que Deus nos deu, daquilo menos intenso do que o inferno é para destruir o que nós estamos fazendo, nós já perdemos, você está entendendo? Por isso, a responsabilidade de sermos intensos, intencionais, constantes na construção daquilo que Deus já nos prometeu, é minha e sua. Essa noite é uma noite para você entender a responsabilidade daquilo que você carrega, porque Deus já prometeu algo para a sua vida. Você tem palavra. Alguém tem promessa de Deus sobre a vida aqui? Não? Alguém gostaria de ter uma promessa de Deus sobre a sua vida? Não precisa erguer a mão. Mas se você gostaria, abra a Bíblia, porque ela está de Gênesis a Apocalipse, repleto de promessas de Deus sobre a sua vida, dizendo que você é filho, escolhido, co-herdeiro, amado, que a promessa de que o Senhor tem algo maravilhoso para você na eternidade com Ele, de que você é santo, perdoado, de que você é escolhido, de que os planos e a vontade do Senhor para a sua vida é muito maior do que a sua. Isso é promessa de Deus para a sua vida, você precisa se agarrar nisso, que os planos e a vontade dele são muito melhor, perfeitas e agradáveis do que a sua. Em João 10:10 fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas que em Deus Ele te veio para te dar vida, e vida em abundância. Só que para isso acontecer, você precisa desentulhar os poços. Você precisa desentulhar os poços que o inferno, que o mal, que o mundo veio e entulhou dentro de você. Você entrou aqui cheio de promessa, entulhada. Cheio de sonho, entulhado. Deus já te deu dom, Deus já te deu aliança, Deus já colocou você em um ambiente, Deus já derramou graça sobre você, Deus já perdoou os seus pecados, Deus já te deu tudo aquilo que você precisa para viver o seu ministério, mas você precisa desentulhar os poços. E aí ele vai para desentulhar o primeiro poço, que significa Ezeque. Quem é que dá o nome de Ezeque num poço? Sem noção, né, Deus? Ezeque. Mas tem um porquê desse nome. É exatamente assim que eu e você vivemos muitas vezes, porque Ezeque significa disputa ou contenda. Disputa ou contenda. Às vezes eu e você estamos tentando começar algo, e aí aparece alguém para impedir. É só lá em casa que acontece? Um sonho, um projeto, algo que você quer começar, uma frente que você quer começar, e aí você ora, você busca, você dá o primeiro passo e parece que você começa a ser bombardeado com contendas, com disputas. Mas eu vim essa noite aqui para te lembrar que isso faz parte do seu processo. Para você viver as promessas de Deus, você precisa vencer as disputas e as contendas que se aparecem, que se levantam na sua caminhada. Você não pode paralisar se alguém entrar em contenda com você. Você não pode largar as promessas que Deus colocou na sua vida se você entrar em disputa com alguém. E aí eu preciso dizer uma frase que eu sempre digo para quem caminha comigo: o meu jogo é outro, o meu nível é outro. Pastor, mas é por conta disso, o meu game é outro. Ei, eu não posso parar com quem não concorda comigo. Eu amo se você não concorda comigo, mas eu preciso avançar para algo que o Senhor me chamou, e é isso que o Senhor tem para você. Não é porque alguém torceu o nariz, não é porque alguém não te apoiou, não é porque você não recebeu a palavra, alguém falou alguma coisa. Continue, porque se você ouviu a voz do Senhor, é Ele quem te chama, é Ele quem aponta, é Ele quem sustenta. E nem todo mundo vai bater palma pelo seu crescimento. Nem todo mundo vai gostar quando você cresce. Às vezes, a gente fala para Deus: Deus, nessa caminhada, Deus, eu fui traído. Alguém aqui já foi traído por algum amigo?
E aí você olha e fala: Deus, eu amava tanto, por que que eu fui traído? Deus olha para você e fala: agora você chegou no mesmo nível que Jesus, porque ele também foi traído. Deus, está tão difícil, eu estou preso, eu estou sem forças, parece que eu estou acorrentado, parece que eu estou preso. Jesus olha para você e fala: José também estava preso. Parabéns. Está reclamando do quê? Olha o que eu fiz na vida de José. Mas Deus, eu estou sendo perseguido, estão querendo me matar, estou sendo perseguido. Deus olha para você e fala: Davi também foi. Davi aguentou. Olha para Davi. Mas Deus, eu estou sendo esquecido. Deus, eu estou sendo rejeitado, eu estou sendo humilhado. Agora você se igualou ao hall de Jesus, que foi humilhado, rejeitado, ele foi transpassado, ele recebeu uma cruz que era minha, que era sua, ele recebeu a humilhação que era minha, e mesmo assim ele não reclamou, ele não murmurou. E eu e você muitas vezes estamos dizendo: Deus, por quê? Deus, por quê que está tão difícil? Porque no caminho da promessa existe um processo. Porque no caminho da promessa, da sua bênção, existe um processo. Na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, não estão todos os homens que Deus chamou. Estão todos os homens que responderam ao chamado de Deus. Não está todo mundo que ele chamou, mas está todo mundo que disse sim para o chamado dele. Ezequiel é contenda, é disputa. E eu quero liberar algo para você, para sua família ainda esse ano. A tua família não vai ser marcada pelo número de milagres que Deus liberou, mas a tua família vai ser marcada pelo número de milagres que você entendeu que precisava se mover na direção disso. Que este ano não será marcado por um ano de lutas, mas será um ano marcado por um ano de compromisso com Deus, de retorno com Deus, de resposta ao que o Senhor colocou na sua vida. Você vai continuar caminhando, porque você ouviu a voz do Senhor. Muitos esse final de ano que estavam paralisados na sua fé, frios na sua fé, desistindo da igreja, da fé, daquilo que o Senhor colocou, o Senhor está te chamando essa noite, e este ano será marcado por um recomeço, será marcado por um renovo de Deus na sua vida. Se você crê, diga um amém. Sabe por que, gente, eu estou pregando essa palavra? Porque a NCJ precisa de você. Eu preciso ser intencional nesse altar. Para essa igreja avançar, para o evangelho crescer na cidade, o Senhor escolheu você. A minha oração é: Senhor, se tu está fazendo algo nessa cidade de Joinville, se tu tem alguém para converter, se tu quer se apresentar como o Deus soberano na vida de alguém, traga ela para essa igreja, porque nós estamos prontos para recebê-la, para amá-la, para abraçá-la, para cuidá-la. Senhor, se tu está fazendo algo na cidade de Joinville, não nos deixe de fora. Nós queremos ser participantes. Só que isso não fala sobre mim e sobre você. A igreja não fala sobre mim e sobre você. A igreja fala sobre Jesus Cristo. E Ele é aquele que abraça, que cura e que dá uma nova oportunidade. Esse ano, daqui para frente, a igreja precisa de você. Precisa do seu dom. Seu dom para servir, para vir, para convidar, para estar presente, para ser fiel. Para ser fiel à sua família, para ser fiel às escrituras, para ser fiel ao seu chamado, para se alegrar com as nossas conquistas e para chorar com os que choram. O Senhor espera você, o Senhor espera o seu compromisso. Não queira cobrar da NCJ, nós somos ainda pequenininhos, gente. Nós somos um bebê, 2 aninhos nós estamos quase completando. Não queira cobrar uma estrutura talvez, mas cobre a palavra, porque aqui é pregado palavra. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós somos uma igreja que prega a Bíblia, a palavra do Senhor. O primeiro poço
de Isaac, que Isaac vai desentulhar, é Ezeque, contenda e disputa. Não pare na primeira dificuldade. Não pare. Persista. O segundo poço que ele vai desentulhar, você lembra? Chama Sitna. Outro nome nada a ver. Brincadeira. Sitna tem um porquê. Sitna significa inimizade e hostilidade. Querido, não se engana. Nem todo mundo vai vibrar com a sua intensidade. Nem todo mundo vai vibrar com o seu crescimento. Nem todo mundo vai vibrar quando você chegar na roda da família e falar assim: ei gente, eu voltei para a igreja. Eles vão olhar e vão falar: tu? Nem todo mundo vai vibrar quando você falar assim: pronto, agora vamos todo mundo ler a Bíblia aqui em casa. Nem todo mundo vai vibrar com o teu sucesso. Cresci a minha empresa. Nem todo mundo vai entender porque você está congregando em uma igreja que está começando. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai entender porque que agora você está indo, participando das atividades em uma igreja, quando você disse que nunca mais colocaria o pé em uma. Quando você está semeando em uma casa, quando você falou: eu nunca mais semeio em lugar nenhum. Quando você abriu uma empresa e falou assim: ei, a partir de agora, o meu sócio é Jesus Cristo. E eu vou viver princípios dentro da minha empresa. Eu vou viver princípios dentro da minha casa. Se eu tiver que pagar o preço do meu trabalho por defender o evangelho, eu vou pagar. Se eu precisar pagar um preço de perder um cliente por conta do evangelho, eu vou perder. Se eu tiver que perder a minha fama por defender o evangelho, eu vou defender, porque nada mais me para e muitos não vão entender. Isso muitas vezes vai gerar inimizade. Você vai ser perseguido. Nem todo mundo vai te apoiar no teu posicionamento. Vai dar inimizade. Nem todo mundo vai entender a tua promessa. Por quê? Porque eles não estavam lá no dia que você ouviu o chamado de Deus. Eles não estavam lá. Eles não estavam lá o dia que Deus te encontrou. Eles não estavam lá ouvindo aquilo que você ouviu quando Deus te chamou. Eu amo isso, gente. Eu já falei. Muitas vezes a gente fala: poxa vida, como essa pessoa é extravagante na sua forma de adorar. Como essa pessoa é extravagante na forma de servir. Como ele é intenso. Não precisa disso. Você não sabe de onde Deus tirou ele. Você não sabe o que ele passou. Não queira medir a fé do outro balizado naquilo que você viveu, nas suas dores, na sua história. Só que quando você se posiciona, a inimizade, ela vem para te paralisar. Ei, não paralise por conta de uma inimizade. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Você sabe de Bíblia mais do que eu. Mas a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos entender que estamos sendo afrontados, estão querendo desestabilizar aquilo que nós estamos construindo. Se muitas vezes estão falando coisas para você: você está indo na igreja? Que careta! Saiba que você está indo para o lugar certo. Você está indo na contramão do mundo. Se você é cristão e não está difícil, se você é cristão e não está sendo afrontado, não está levando porrada, talvez o seu cristianismo está caminhando para o mesmo lugar que o inimigo. Evangelho é lugar de renúncia. Evangelho é lugar de confronto. Evangelho é lugar de aperto. Preciso dizer isso para você. Só que as breves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com o peso da glória esperada e proclamada por mim e para você na eternidade. O que é
uma inimizade, o que é falar em mal, o que é ridicularizar em quem eu sou, eu não estou nem aí, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feliz aqueles que em meu nome são ridicularizados, oprimidos, perseguidos, presos. Se você não é ridicularizado pelo nome de Jesus, ei, tem alguma coisa errada não com o nome de Jesus, mas com você. E isso não é ser cristão. Ser cristão é ser radical. O Senhor está nos chamando para uma radicalidade. Eu preciso ser radical, eu preciso rasgar e cantar para todo mundo ouvir que eu amo a Jesus Cristo, que a minha vida é gastar a minha vida aos pés de Cristo, que custe o que custar, eu vou falar desse amor, que a minha vida, aonde eu estiver, possa ser um reflexo da imagem e da semelhança de Deus, o meu Senhor. Aleluia! Por que será que estão querendo paralisar a gente? Por que será que estão perseguindo você? Por que será que a promessa no seu trabalho não saiu, a porta se fechou? É porque você carrega algo que o mundo não gosta. E aí vem a contenda, a inimizade. E ele vai tentar então o terceiro poço. E a palavra do Senhor fala que ele vai para o terceiro poço. Primeiro poço, contenda. Segundo poço, inimizade. Você está entendendo? Terceiro poço, ele vai lá e ele cava o terceiro poço, mas ninguém discutiu por ele. Gálatas 6 fala que se continuarmos a semear, que se formos persistentes, se continuarmos a semear, colheremos a promessa. Gálatas 6 fala, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Para eu poder colher, é no tempo próprio, a gente sabe. Mas para eu poder colher, eu não posso desanimar. Tem muita gente que desanima no meio do caminho, que semeou, que viveu, mas cansou. Lembra no começo eu falei? Desistiu. Porque não, muitas vezes, gente, não tem muito a ver com a maneira que você começa. A maneira que você começa no evangelho pode ser meio conturbada, truculenta. Uns têm umas histórias de conversão meio engraçadas. Você começa de um lado e daí não dá certo, vai para um outro não dá certo, e parece que o negócio não vai, porque como começa, Jonas, não é tão importante, mas como termina é o que de fato importa. Como termina a sua caminhada. No último e derradeiro dia, você entrará comigo pelos portões celestiais. Isso é o que mais importa. E no último e derradeiro dia, será que o Senhor olhará para você e falar assim: ah, bem-vindo, bendito de meu Pai, eu estava te esperando, eu preparei algo para você, entra e desfrute. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Ou você tem dúvidas ainda de que, Senhor, será que eu estou fazendo algo certo? Nessa noite o Senhor está te chamando para voltar aos caminhos, para voltar ao centro da vontade dEle, para você voltar e falar assim: ei, Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei como vai ser, mas eu quero ser teu, me usa. E então, meu filho, espera, porque Ele vai te usar. Ele vai te usar, Ele vai responder a sua oração, Ele vai responder a sua oração. Tem gente que parou no primeiro poço, porque a primeira contenda levantou, ele desistiu de cavar. Tem gente que parou no segundo poço, ela foi um pouco mais, avançou um pouco mais, mas quando reconheceu o dia a dia, as inimizades, ela olhou e falou assim: eu não quero isso. As palavras contra paralisaram, entristeceram. Pessoas vieram para você e falaram que você não era bom o suficiente, frustraram você. E aí, quem sabe você colocou um ponto final na história que o Senhor ainda queria continuar escrevendo na sua vida.
Mas eu estou aqui nessa noite para te lembrar que ainda há esperança para você. Eu estou falando para pessoas que talvez enfrentaram a falência esse ano ou anos passados. Pessoas que enfrentaram o divórcio em um passado recente. Pessoas que enfrentaram uma doença talvez esse ano, e eu não sei o que tem tentado parar você, mas eu vim para te lembrar que ainda este ano Deus vai desentulhar os poços para você em nome de Jesus. Eu não sei a sua dor, mas o Senhor me colocou aqui nessa noite para dizer: eu conheço a tua dor, você não está sozinho e eu vou reescrever a sua história. Por isso não pare, erga a sua cabeça, não pare, não pare, não pare, em nome de Jesus. O terceiro poço se chama Reobote, que significa alargamento, espaço aberto. Eu quero te lembrar algo essa noite. Deus não pode dar frutos em uma semente que você não lançou. Deus não pode alargar uma tenda que você não colocou de pé. Deus não pode colocar fogo, aumentar o fogo dentro de você, se você não permitiu Ele acender a chama. Muitas vezes eu e você, nós estamos orando para Deus alargar as nossas tendas. Deus está respondendo: querido, mas primeiro estabelece a tenda, para eu poder alargar. Deus, me dá um ministério. Deus fala: querido, primeiro estabelece aquilo que você tem. Deus, muda. Deus está falando: primeiro fortalece as bases, o fundamento, aumenta o fogo em mim, começa no princípio e não para, não para, não para, não para, e faz hoje, e faz amanhã, e faz amanhã, e faz amanhã, e faz amanhã. Por quê? Porque o sucesso é fazer todo dia. O reconhecimento do sucesso é quando alguém bate palma. Entendeu? O sucesso é eu fazer hoje, e depois amanhã e amanhã. Isso é sucesso. Quando alguém vem para mim e fala: uau, pastor, olha que legal que vocês estão vivendo, isso é reconhecimento do sucesso. Por isso, ei, se você quer ter uma intimidade com Deus, ore hoje e amanhã, e amanhã, e amanhã. Fale do amor dele hoje e amanhã. Viva em santidade hoje e amanhã. Busca a presença dele hoje e amanhã e amanhã. Começa e não para. Começa pequeno e não para. Começa com o que você tem e não para. Mas começa sendo intenso e não para. Eu amo os intensos. Eu amo os intensos. Mas eu vou dar um segredo para você. Eu prefiro os constantes. O intenso, da mesma maneira que vem, quando você piscou, ele foi embora. Né, Andy? A gente viu alguns assim. Pastor, eu vou pintar, bordar, eu vou desenhar, e conta comigo. Tá, então vem cá. Cadê? Já foi. Da mesma maneira que vem, vai embora. Eu amo o intenso, porque o intenso acende um fogo, o intenso brilha os nossos olhos. Mas o constante é aquele que está contigo quando ninguém está. É aquele que está contigo quando tem 1, tem 2, tem 3, tem 10, até chegarmos nos 5.000. E eu sei que você é constante, mas quem torna você intenso é o Espírito Santo. E essa é a melhor combinação. Mas Deus está estabelecendo algo aqui. Deus está nos mostrando que a resistência, ela pode durar um tempo. A contenda pode durar um tempo, mas os males não duram para sempre. E o interessante desse texto é que a Bíblia fala que o quarto poço ainda ele desenterrou. O quarto poço se chama Berseba, que significa promessa e juramento. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, depois dessa breve introdução. Ô irmã,
Atos capítulo 28. Estou quase. Atos 28, você pode ler em casa, quem sabe. Mas conta a história onde Paulo é levado em uma missão e ele tem um naufrágio. E ele vai parar numa ilha, você lembra dessa história? E aí Paulo sofre um naufrágio. Ei, você lembra do texto que eu falei? Essas breves e momentâneas tribulações não hão de se comparar ao peso de glória. Você sabe quem falou isso? Paulo falou isso. Paulo falou isso. Ele falou, sabe quem falou isso? Um cara que sofreu 3 naufrágios. 3 vezes ele apanhou de vara, 30 varadas cada vez. Foi preso, foi açoitado, foi humilhado, 3 naufrágios, foi mordido por uma cobra. E aí, pensa na vida do homem. E aí ele fala, depois de tudo isso, essas breves e momentâneas tribulações. Gente, se você perde 10 minutos, você já não quer vir mais para o culto. Se você bate com o dedinho na quina, você fala, Deus não gosta mais de mim. Eu sei que você faz isso. Quem é vendedor, ande. Perdeu uma venda, cadê? Deus virou os olhos para mim. Ei, querido, uma porta se fechou. Não. Paulo fala. E aí, o texto de Atos 28 diz que Paulo, indo em missões, ele sofreu um naufrágio, foi parar em uma ilha. E aí, naquela ilha, ele é muito bem recebido. Eles fazem uma fogueira para Paulo se esquentar. E ele está lá pegando uns gravetos. E quando ele pega um graveto, o que tinha lá no meio? Uma cobra. E ele é mordido pela cobra. Aí então, o povo que recebeu Paulo tão bem, uau, como você é legal, como você é querido, o que acontece? Fala assim, não, Deus deve estar querendo, os deuses estão querendo matar você, porque tentaram com o naufrágio e não conseguiram. Agora uma cobra vai, agora com a cobra vai. E aí falaram que ele era então, que Paulo era amaldiçoado. Então, falaram, eles não conseguiram com o veneno, com o naufrágio, vão matar com o veneno. Ele vai inchar e ele vai morrer, e aqueles então que acolheram Paulo de uma maneira tão linda, agora estavam longe dele, observando ele, falando mal. Parece a vida de alguns, né? Aquele amigo, aquele ambiente que te acolheu com tanto amor, com tanto carinho, que falou tão bem. Daqui a pouco está apontando o dedo para você, esperando você morrer. Só que adivinha, Paulo não inchou e nem morreu. A picada de cobra não fez nada em Paulo. E aí nesse momento a multidão então rapidamente muda de novo a leitura e fala, não, pera aí. Eles começaram a acreditar que Paulo tinha algo sobrenatural e falaram que Paulo era um deus agora. Não, pera aí, se não conseguiram matar, esse cara tem algo diferente. E aí começam a dizer que ele é diferente, que ele foi picado por uma serpente, sofreu um naufrágio, não morreu. E aí eles começam a trazer os doentes da ilha para que Paulo possa orar por eles. O que eu quero dizer com isso? Que em um momento você está em um naufrágio na sua vida, que no momento você é picado por uma serpente, mas logo em seguida você se torna canal de bênção para uma nação. Não importa o que você passa, não importa a dor que você passa, ela não tem condições de parar e apagar aquilo que Deus colocou dentro de você. Ei, se Deus tem um chamado para você, não importa se você está naufragando, não importa se você está sendo picado por algo, se Deus tem algo sobre a sua vida, um chamado, um ministério, ei, Ele vai te usar. E aonde você era canal de dor, de blasfêmia, aonde eles falaram mal de você, você se tornará bênção e a dupla honra cairá sobre a sua vida. No lugar da ferida de Paulo se tornou um lugar de cura. No lugar da vergonha, amaldiçoado, se tornou dupla honra. No lugar de choro, alegria. No lugar que o inferno tentou parar você, é ali que Deus vai prosperar você em nome de Jesus. Esse é o poder do recomeçar, gente. Esse é o poder do recomeçar. Sabe por quê? Porque só existe uma pessoa que pode desistir de você. Quem é? Você.
Deus não desiste de você. A única pessoa que pode desistir do seu ministério é você. A única pessoa que pode desistir do seu casamento é você. A única pessoa que pode desistir das promessas de Deus para a sua vida é você. Porque eu, como pastor dessa casa, não vou desistir de ninguém que o Senhor me colocou, me confiou. E eu, como pastor dessa casa, não vou desistir de ninguém que Ele pagou um preço de cruz, de morte. Eu não vou desistir. A única pessoa que pode desistir é você. Enquanto você quiser, eu quero. Esse é o compromisso que eu e a pastora temos. Enquanto você se permitir, eu quero. Pastor, me ajuda, eu quero. Pastor, eu não consigo, eu quero. Pastor, eu não sei, eu quero. Pastor, está difícil, eu quero. Mas se você falar assim, pastor, eu não quero mais, eu vou dar um passo e vou chorar e orar por você. Até você falar, pastor, agora eu quero. Aí eu quero de novo. Não tem problema. Porque a única pessoa que pode desistir de você é você. E é poderoso demais ver Deus fazendo algo novo na vida de alguém. Mas é lindo ver Deus fazendo de novo. Se nós olharmos quem estava tocando aqui, todos eles praticamente tinham desistido dos seus ministérios. Homens e mulheres que Deus usou muito, mas que decidiram enterrar pelas circunstâncias da vida. E aí Deus vem e faz de novo. O André ministrava para muitas pessoas, mas machucado pela vida, pela igreja, talvez enterrou o seu ministério. E vê-lo abrindo um culto é ver Deus fazendo de novo. De novo. Esse é o poder do recomeçar. Esse é o poder daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Não há nada mais poderoso do que ver Deus abrindo espaço para você. Por quê? Porque esse ano, eu declaro para você, não é mais um ano de sobrevivência. As guerras, como eu preguei hoje pela manhã, já se encerraram. As guerras já se encerraram. As lutas já terminaram. Por quê? Porque o Senhor vai trazer um renovo. Esse ano, essa noite, é uma noite de recomeço na sua história. É uma noite de recomeço na sua vida. O terceiro poço, em Gênesis, fala que eles desentulharam, mas o Senhor abriu espaço para eles. O Senhor nos abriu espaço. Nós podemos abrir espaço com os nossos braços, nós podemos forçar, nós podemos nos esforçar, nós podemos ganhar com a força dos nossos braços. E tem alguns caras fortes aqui, né, Lucão? Os caras são fortes. Mas não é nada mais poderoso do que ver Deus fazendo. É Ele quem faz, é Ele quem vai na frente, é Ele quem abre o caminho, é Ele quem abre a porta, é Ele quem constrói a ponte, é Ele quem restaura laços, é Ele quem faz. E essa noite o Senhor está te dizendo, filho, eu estou recomeçando a tua história, eu estou recomeçando os teus sonhos. Nessa noite o Senhor está trazendo um renovo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto o teu posicionamento for total dependência dEle, Ele vai abrir espaço para você, que enquanto você buscar pela presença dEle, é Ele quem vai abrir espaço para você avançar. Busque o Senhor o tempo todo, porque é Ele quem vai na frente, abrindo o caminho para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas podem querer perseguir você, pessoas podem querer te desencorajar, pessoas podem não acreditar naquilo que você carrega, ou nas visões que você tem. Pessoas podem tentar te diminuir, ou talvez fingir que não te enxergam. Mas as circunstâncias que você vive não têm poder para te paralisar. Eu não sei como você entrou aqui de fato. De fato eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O Senhor quer colocar uma vírgula onde você tinha colocado um ponto final.
aonde você desistiu, o Senhor está falando assim, não, ei pastor, não tem mais, eu coloquei um ponto final, acabou a minha história, acabou a minha caminhada. O Senhor vai olhar para você essa noite e vai dizer assim, tem história ainda aí, eu quero continuar a escrever essa história. E aí onde você colocou um ponto final, Ele vem com uma vírgula. O ponto final tem muito para mim. Eu durante muito tempo na minha vida queria colocar um ponto final, e eu tenho tatuado em mim a palavra continue. Essa palavra é para você essa noite. O Senhor está dizendo, ei filho, continue, não desista. Só que no lugar do i, não é um i, é um ponto e vírgula. Porque durante muitas vezes eu tentei colocar um ponto final na minha história, mas o Senhor, Ele não permitiu, e Ele colocou uma vírgula e fala, filho, levanta, porque eu tenho coisas para fazer através da sua vida. E um dia Ele me restaurou, um dia Ele me encontrou, eu estava deitado, eu estava querendo desistir, e um dia o Senhor me pegou pela mão e falou, filho, levanta, você não sabe como vai ser, você não sabe aonde vai ser e nem quando, mas eu tenho uma promessa com você, levanta e vai viver o teu chamado. Essa noite o Senhor está dizendo isso para você, ei filho, levanta, não importa o que você passou, não importa as portas que se fecharam, eu sou aquele que faz as portas, eu abro a porta onde não tem porta, eu coloco ponte onde não tem ponte,